Olá, boa noite, queridos companheiros, queridos amigos do Lar Espírita, Luz e Amor. Mais uma vez, estamos aqui reunidos na noite de hoje para mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, nesse instante, eu, Raquel, convido todos vocês para fecharem os olhos, para que possamos elevar uma prece a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, pedindo as bênçãos, a proteção para este estudo, pedindo o amparo para essa tarefa, que Jesus e os nossos mentores estejam conosco a cada momento, que tenhamos um entendimento correto e que as nossas palavras possam ser sementes de luz a todos aqueles que as estiverem recebendo de boa vontade. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Mais uma vez, nós vamos falar deste livro, Caminho, Verdade e Vida, de Chico e Emmanuel, capítulo 76, Edificações. E como vocês já sabem, esses capítulos sempre se iniciam com um versículo de um dos evangelistas. Na noite de hoje, o versículo é o seguinte: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. São palavras de Jesus que estão em Mateus, capítulo 5, versículo 14. E Emmanuel, nosso querido Emmanuel, nos convida na noite de hoje a falar sobre edificações. Edificações nos lembram construções que precisam ser sólidas, precisam ser fortes para garantir proteção, amparo, sustentação. Então nos diz Emmanuel que o Evangelho do Cristo está repleto de convites amorosos para que os homens se edifiquem seguindo os exemplos de Jesus. Porém, nem sempre os seguidores do Cristo entendem isso. Muitas vezes eles ficam preocupados com os outros. Eles ficam preocupados se o outro está indo à igreja, se o outro está estudando, fazendo tratamento, tomando passe, se melhorando. Ficam vigiando os outros, cobrando dos outros. Nossa, você é desse jeito e vai ao centro toda semana. Imagine se não fosse. Então é isso que o Emmanuel nos coloca, que na maioria das vezes as pessoas só se preocupam com o outro e esquecem de olhar para si próprias, esquecem de trabalhar na sua própria edificação, na sua própria melhoria. Ficam sempre apontando o dedo para o próximo, para o semelhante. Ai, essa palestra de hoje, fulano que tinha que ter ouvido. Não, meu marido ou minha esposa é que precisaria estar aqui. Sempre assim. Nós sempre temos essa tendência de projetar para o outro e não nos preocupamos com a nossa melhoria, com a nossa edificação. Aí continua Emmanuel, que é muito difícil. Ele já esteve na Terra reencarnado muitas vezes. Então, Emmanuel nos diz que é muito difícil, muitas vezes, nós buscarmos oportunidade para a nossa melhoria, para o nosso crescimento espiritual, porque os apelos da Terra são muito grandes. Os apelos da matéria são muito grandes. Então, muitas vezes, nós preferimos estar numa festa, numa reunião de amigos, num grupo familiar, em vez de estarmos estudando, fazendo um curso, trabalhando a nossa espiritualidade, fazendo uma prática cristã, praticando a caridade,
a Terra, o mundo material, nos oferece muitos apelos, muitas distrações. Então, muitas vezes, nós nos perdemos no caminho. E quando nós nos damos conta, às vezes já não dá mais tempo. Então, Emmanuel nos adverte sobre isso, né? Que muitas vezes nós nos deixamos levar pelos prazeres e deixamos a nossa edificação de lado, mesmo porque na grande maioria das vezes, para nós crescermos, evoluirmos espiritualmente, é exigido de nós muito esforço, muito empenho, muito trabalho, muita reforma íntima, muito vigiar e orar. E às vezes nós não estamos dispostos a isso. É muito mais fácil nós seguirmos o lado do prazer, o lado das coisas agradáveis que a vida nos oferece. Aí diz Emmanuel, o mestre foi muito claro em sua exposição, para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. Então vamos imaginar, acho que todo mundo já pegou a estrada uma vez na vida. Então, quando nós estamos na estrada, às vezes nós vemos montanhas e ali em cima, no alto da montanha, nós vemos casinhas, nós vemos uma cidadezinha construída. Eu lembro que quando eu era criança, que eu ia para a Baixada Santista, eu sempre ficava olhando para aquelas casinhas, aqueles casebres sobre as montanhas, eu ficava pensando, ai meu Deus, como será, né, que vivem aquelas pessoas? Deve ser tão difícil morar lá em cima, como elas sobem, como elas descem, como elas fazem quando chove. Eu tinha essa preocupação. Mas por que Jesus utiliza essa metáfora? Porque uma cidadezinha construída sobre o monte, de longe ela é vista. De longe ela se vê. Não adianta tentar esconder. Então, mesmo por mais alta que seja a montanha, uma cidade construída sob a montanha não dá para esconder. E Jesus nos convida a sermos essa cidade construída sobre o monte. Que a gente não esconda a luz que nós temos, pois essa luz interior é que vai iluminar os outros, é que vai contagiar os outros. E é para isso que o Mestre nos convida, para que nós sejamos a luz do mundo, para que nós sejamos o seu exemplo vivo. E que por mais difícil que seja a luta, o trabalho em torno da edificação de nós mesmos, será algo eterno, porque a edificação que é feita sobre a rocha, ela é sólida, ela não se perde. E mesmo que ela venha a se quebrar, ela continua existindo e dos seus fragmentos se reconstrói uma nova cidade. Então, essa metáfora, né, que Jesus utilizou, ela é muito importante para falar do seguidor do Cristo. Os cristãos foram perseguidos, foram mortos nas arenas, foram sacrificados, mas os ensinamentos do Cristo não se perderam. Eles continuaram vivos, eles renasceram, digamos. Eles renasceram da dor, do sofrimento, da morte. Assim eu digo morte material, pois nós sabemos muito bem que a morte não existe. O corpo morre, o corpo perece, mas o espírito não. Então,
É para isso que Jesus nos convoca. Que sejamos a luz do mundo, que sejamos cidades edificadas sobre rochas, que se veem de longe, que são vistas de longe e não tem como esconder. Então é isso, ele convida para que nós, seus seguidores, nos tornemos este exemplo, através da nossa melhoria, da nossa vida digna, através do nosso trabalho. Ele nos convida a sermos operários de Jesus, para que nós possamos espalhar a claridade dos seus ensinamentos, do seu evangelho de luz e amor. E esse esforço que nós vamos empenhar, ele é imperecível. A gente não perde. Mesmo que nós ainda tenhamos que encarnar e desencarnar N vezes na Terra, pois nós não conhecemos a nossa condição espiritual. Nós não sabemos o que nós ainda temos pendente na nossa conta. Então, não sabemos quantas vezes iremos encarnar ou reencarnar ou desencarnar. Porém, nós sabemos que tudo que nós edificarmos em termos de valores espirituais nos acompanhará. É a única coisa que a gente leva. Quando nós desencarnamos, fica tudo aqui, tudo que é material. Tudo que nós construímos de imóveis, tudo que nós compramos, amealhamos, juntamos de coisas materiais, vai ficar tudo aí. A gente não vai levar nada. A única coisa que a gente leva é aquilo que nós edificamos em valores espirituais. A nossa melhoria, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de sermos indulgentes com os nossos semelhantes, piedosos, fraternos, tudo em termos de valor espiritual nos acompanhará na vida verdadeira, na vida espiritual. O material vai ficar tudo aqui. A gente não leva nada. E não adianta tentar subornar, porque deve ser muito difícil para uma pessoa que saiu aqui da Terra preocupada com valores materiais. Já pensou? Quando ela chegar lá em cima, né? Deve ser mais ou menos como é na imigração. Quando a gente vai para outro lugar, quando a gente viaja, né? Que a gente é barrado. Aí você tem que apresentar a documentação para eles te liberarem, para você entrar. Deve ser mais ou menos assim, né? A gente vai chegar lá na espiritualidade e a gente vai ser barrado. Não, pode deixar. Tudo isso que você trouxe vai ficar aí. Você vai passar pela porta estreita. Você só vai carregar aquilo que você trouxe de valor espiritual. Brincadeiras à parte, é isso. O que nos acompanha são os valores imperecíveis. E diz ainda Emmanuel, o vai-vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Através da sua dor, do sofrimento, do sangue que eles verteram, eles deixaram rastilhos que foram seguidos. E foi assim que a fé cristã continuou e segue até hoje. Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Às vezes a gente vê, por exemplo,
a semana retrasada, né? Eu sou ruim de data, mas acho que já faz uns 15 dias que o Papa Francisco desencarnou, umas 2, 3 semanas já. Esses dias desencarnou o Divaldo. Então, a gente não sabe quando a gente vai ser chamado de volta. A gente não sabe quando a gente vai partir. O Papa Francisco, lembrei, o Papa Francisco, ele desencarnou na Páscoa. Ele estava lá na Praça de São Pedro, na cadeira de rodas, deu a bênção e naquela madrugada ele desencarnou. Porque ele já estava velhinho, ele já estava doente. Ah, Raquel, o Divaldo tinha 98 anos, o Divaldo estava doente, o Padre Francisco estava doente, sim. Mas a gente não sabe com quanto de bateria nós ainda podemos contar. Então nós temos que aproveitar cada momento. E todas as vezes que vem uma lição dessas, né, como essa que o Caminho, Verdade e Vida nos traz, edificações, nós temos que refletir sobre isso. Porque nós, estudantes da doutrina espírita, nós que temos como objetivo de vida nos tornarmos melhores, nos tornarmos verdadeiros cristãos, nós temos por obrigação ser exemplo. É para isso que o Mestre nos chama, que essa luzinha que a gente tem, por menor que ela seja, a gente não tem que ter vergonha. Nós temos que deixá-la fluir. Todas as vezes que nós formos chamados, que nós formos solicitados, deixemos a nossa luz fluir, para que ela possa iluminar ambientes, para que ela possa influenciar pessoas. Todas as vezes que alguém chegar e se dirigir a nós e que nós percebamos que essa pessoa está precisando de um carinho, de um ouvido, de um ombro, sejamos essa luz, ofereçamos aquilo que a gente tem, pois somos devedores, somos imperfeitos, temos um caminho enorme ainda a percorrer, mas alguma coisa a gente já melhorou, porque o simples fato de nós estarmos encarnados aqui na Terra, este mundo lindo, maravilhoso, que tem luz, que tem sol, já significa que nós estamos num caminho um pouquinho melhor, pois nós poderíamos estar em mundos onde existe escuridão, poderíamos estar em mundos onde não há vegetação. Então, todas essas coisinhas que nós já aprendemos, nós temos que aprender a valorizar, a sermos gratos por isso e a aproveitar para disseminar essa luz, disseminar esses ensinamentos e pedir a Jesus que nos ampare, que nos dê forças, que nós tenhamos a sabedoria para fazer bom uso de tudo isso, para que a gente possa aproveitar tudo isso da melhor maneira possível, em benefício de nós mesmos, pois somos responsáveis pela nossa melhoria, pelo nosso crescimento, e em benefício das pessoas que estão perto de nós. Então, nesse instante, queridos companheiros, eu agradeço a Deus, a Jesus, por mais essa lição, por mais esse ensinamento que a espiritualidade nos trouxe na noite de hoje. E convido a todos para agradecermos também e pedirmos as bênçãos para essa noite, para este final de semana, para os nossos lares, para a nossa família, para os nossos amigos, e que possamos, Senhor, a cada dia trilharmos sempre o caminho do bem e que o nosso guia seja o seu Evangelho. Gratidão, Divino Mestre, gratidão, mentores, amigos, e que assim seja. Obrigada, meus queridos, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.
Tchau, tchau.